Bem, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez com o Rotary em Destaque. O entrevistado hoje será o curador da Fundação Rotária, o Marcelo Reich. Ele já foi entrevistado aqui por nós, né, o ano passado. Ele que estava como coordenador da Indipolio Now. E agora ele está aí como curador da Fundação Rotária. Eu fiz o convite para o Marcelo assim que ele foi indicado, enfim, foi confirmado o nome dele. E dentro da agenda dele, que é uma agenda bem cheia, né, com vários compromissos, desde a semana passada, conseguimos chegar a uma data para que ele concedesse essa entrevista para nós aqui. O Marcelo já está a postos, o Marcelo, que também é chair do CADRE da Fundação Rotária 21-24, o curador da Fundação Rotária, como eu falei, foi governador 2006-2007. Deixa eu passar um pouquinho aqui meu celular para não cortar minha cabeça. Agora sim. E ele está conosco, então, com muita alegria. Primeiramente, eu quero agradecer o Marcelo por ter aceito o convite e também aí registrar que eu sei dos seus compromissos, das suas correrias, não deve estar sendo fácil ou gratificante para você, enfim, mas são compromissos que você tem. Obrigado por estar aqui conosco, Marcelo. Inicialmente, eu quero agradecer, logicamente, o convite. Gessner, é um prazer estar voltando aqui ao seu programa, né? E eu estou totalmente disponível, né, a poder esclarecer a você sobre a curadoria, a Fundação Rotária. Então, eu fico à vontade para qualquer pergunta ou qualquer dúvida que você possa externar para os participantes. Muito bem. O ano passado, nós tivemos aí a pandemia, não é que ela começou em março, mas ela tinha alguns casos no mundo, no Brasil, evidentemente, que foi a partir de março. Você foi um dos entrevistados no ano passado. Você é o 41º entrevistado. Esse programa começou em maio do ano passado. Então, você é o 41ª entrevista que nós estamos realizando hoje. É claro que você já foi mais uma vez, mas enfim, são 41 entrevistas. Como é que está você, referente ao dia a dia, com esta pandemia que nós tivemos em novembro, acho que uma esperança de que as coisas iam melhorar, e no fim voltou e está mais intensa. Como é que está o seu dia a dia, Marcelo? O meu dia a dia provavelmente deve estar muito parecido com o da maioria dos rotarianos e das pessoas, né? Eu fico praticamente em casa o tempo todo, né? E eu tenho que compatibilizar a minha atividade profissional. Eu tenho uma empresa de consultoria, né? Tenho que compatibilizar o Rotary, né? E a minha vida pessoal, a minha vida do dia a dia, né? Logicamente, com essa nova missão, né, na organização, a minha demanda rotária, ela teve, logicamente, um aumento, né, quantitativo e qualitativo, né? Mas nós estamos na expectativa, né, desse momento de isolamento social e, principalmente, né, tentando prever qual o impacto que esse momento vai gerar a médio e longo prazo, né? Eu acho que ainda não está claro para as pessoas o impacto e as consequências, né? Isso ainda, para mim, é um grande desafio a gente entender isso. Muito bem. Marcelo, nós temos aqui um roteiro de perguntas para você. Você também me mandou aqui um tema que eu vou falar com você também, evidentemente, de repente tudo contextualizado, mas eu vou perguntar para você. E eu gostaria de saber de você, neste momento, como é que foi, você era o coordenador da Indipolio Now, você envolvidíssimo, todos nós sabemos, com a Fundação Rotária, enfim, o seu apreço, sua dedicação, o seu compromisso, mas você acabou chegando a este cargo importante de curador da Fundação Rotária com o falecimento, e infelizmente, todos nós ficamos entristecidos, do querido Hipólito Ferreira. Como é que foi essa, eu não vou falar em mudança, né? Mas essa responsabilidade de assumir um cargo e ter uma função tão importante como essa, por favor. Eu entendo que esse cargo, que essa posição, né, ela foi consequente a vários fatores, né? Eu acho talvez o mais triste, né, e o mais emocional, como você citou, foi o falecimento precoce do Hipólito, né? Então, nesse sentido, houve uma necessidade
por parte da instituição de eleger uma pessoa que complementasse, vamos dizer assim, o período do mandato do Hipólito, né? No dia 27 de janeiro, né, esse processo, para mim, tem algumas coisas que foram novas, né, e até didaticamente são interessantes, é que a eleição, a seleção de um curador é feita pelos diretores, pelo Conselho Diretor de Rotary Internacional, né? Às vezes poucas pessoas têm essa informação, mas existem, logicamente, pessoas indicadas, candidatos, nomes indicados, né, pela comissão executiva. E no dia 27 de janeiro eu recebi a notícia pelo presidente Holger, né, que o meu nome havia sido selecionado, né? Então, sem dúvida, para mim foi uma surpresa, né? Eu tenho, logicamente, um histórico, um background muito focado em questão da polio, e especificamente também a nível de subsídios globais, né? O próprio cargo que eu já estou há 4 anos como vice-chair do CADRE, né? Eu estou há 4 anos como vice-chair global do CADRE, e em julho, inclusive, eu vou passar a ser chair do CADRE, né? Então, acho que uma série de requisitos, ou históricos, ou experiências, né? Isso propiciou, nesse processo seletivo, né, a minha escolha, né? E, sem dúvida nenhuma, do dia 27 de janeiro para cá, eu tive que rever toda a minha agenda, né? Porque, normalmente, quando um curador é selecionado para 4 anos, né, ele tem um período de 6 meses, 8 meses, preliminar, como curador eleito, né, para devidamente seguir toda a sua capacitação para curador eleito, né? Treinamentos, reuniões prévias, capacitações. E eu, de um dia para o outro, eu pulei essa etapa, né? Eu não fui curador eleito, e de um dia para o outro eu acabei me tornando curador de fato, né? Então, eu acabei também tendo alguns treinamentos complementares, uma agenda bem apertada, para poder me ambientar, para poder me habituar a essa demanda dos curadores, né? Então, sem dúvida, está sendo um grande desafio para mim. Bom, eu só quero registrar aqui o Guilherme Isfer. Boa noite a todos, bom vê-los, Gessner e Raik. O nosso diretor, o Mário César, pelo menos surgiu aqui uma solicitação de ele conversar com a gente. Eu adicionei ele, mas eu não sei se ele está, se ele quer participar, nós podemos adicionar, porque ele falou assim, é sempre bom ouvi-lo. Então, está aqui, fica o convite, se ele, caso queira fazer uma consideração, tudo, né? Vai ser uma honra, e também uma honra entrevistá-lo, que eu não entrevistei ainda o Mário César, mas fica o convite aqui, viu, Mário? Eu fiquei só na dúvida se você fez o pedido, que surgiu aqui o pedido, Mário César, né, para participar conosco, e então eu adicionei, mas depois saiu, mas ele está aqui, se ele quiser participar, tenho certeza que o Marcelo Raik ficará feliz da vida com a participação do nosso diretor também, já que o Instagram permite agora que nós tenhamos mais de um entrevistado, e sempre é muito bom. Ô Mário, eu tenho uma pergunta aqui, daquilo que eu fiz aqui no meu roteiro, que você tem uma mensagem, um artigo que você escreveu, da experiência e paixão pela nossa Fundação Rotária, agora na revista Rotary Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco desse tema abordado aqui. Eu li na íntegra, li toda a sua mensagem, tudo. Em cima dela, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Mas, primeiro, o foco da mensagem que você passou para todos, por favor. Basicamente, esses primeiros textos que eu estou editando nesse semestre, né, eu estou tentando entender mais como que as pessoas percebem a Fundação Rotária, qual é a percepção que as pessoas têm da Fundação Rotária, né? Eu parto de um pressuposto que o mais importante no entendimento sobre a Fundação Rotária é a percepção de valor, né? O que é a percepção de valor, né? A percepção de valor, no fundo, são alguns pontos que justificam as pessoas optarem pela Fundação Rotária, entenderem a Fundação Rotária como pertinentes, né, ou que pertençam a cada associado, né? Agora, como é que a percepção de valor vai ocorrer?
né, quando as pessoas efetivamente tiverem experiências concretas com a Fundação Rotário, né? Ninguém percebe valor só por um discurso ou só por um texto, né? Então, uma das indagações que eu coloco é que, a nível de clubes e distritos, né, nós consigamos traduzir todas as experiências que os distritos têm no longo do tempo e traduzir essas experiências em valor, né? Então, por exemplo, um distrito, um clube, quantos subsídios globais já foram feitos em 3 anos, 4 anos? Né? Como que esses subsídios efetivamente foram percebidos pelos associados, foram socializados, foram compartilhados, né? Ou simplesmente esses subsídios ficaram focados naquele clube que é o patrocinador, né? Eu entendo hoje que nós tenhamos um desafio que entra na questão da comunicação, que você é especialista, né? Nós temos que tornar toda a experiência nossa com a Fundação Rotária em algo que hoje muitas vezes é intangível, é emocional, e transformar isso em algo tangível, né? Em algo concreto. Tanto que no texto que você, e agradeço pela tua leitura, que é importante que você, como líder, tenha acesso a esse pensamento, né? Eu coloco no texto 3 palavras importantes, né? Medir, reportar e divulgar, né? Muitas vezes nós fazemos projetos, subsídios distritais, globais. A próxima etapa nossa hoje é efetivamente avaliar o impacto desses projetos junto às comunidades. E, a partir dessa avaliação, reportar e divulgar, né? Então, eu estou trabalhando numa perspectiva muito objetiva, né, de transformar uma experiência que muitas vezes é intangível para a maioria, né, numa percepção de valor. E depois que houver percepção de valor, né, vai ter engajamento, vai ter fidelização, e muitas vezes a doação financeira vai ser uma consequência natural, né? Vai ser um investimento, vai ser um retorno natural que nós vamos dar, até para quebrar um certo paradigma, né, que a doação acaba sendo uma obrigação, né? Eu não entendo. Lógico, a gente até tem que doar, lógico. Mas, se a gente doar como uma percepção e como um ato natural de retorno, seria maravilhoso isso. Muito bem. Você aqui na matéria fala assim: a experiência de implantar um projeto humanitário capacita lideranças transformadoras e apaixonadas. Isso é verdade. E o artigo é muito bem feito, a mensagem é muito bem elaborada. A pergunta aqui que eu fiz aqui, que eu preparei para você, é o seguinte: ó, a maior parte dos clubes e rotarianos não vivem a experiência de participar ou de participarem de um grande projeto. Como agir com estes clubes, com estes rotarianos? Qual é a visão que você tem? Eu entendo da seguinte forma, tá? Se nós pegarmos, por exemplo, um distrito, qualquer distrito, né, que tenha feito, por exemplo, nos últimos 3 anos, 10 projetos de subsídios globais, por exemplo. Perfeito. Se você perguntar para um sócio, ou se você perguntar para um líder, ou se você perguntar para um coordenador, ou para mim, ou para qualquer um, e se você perguntar assim, você sabe quais projetos aquele distrito fez? Talvez nós não saibamos os projetos, né? Então, o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando muito, os clubes estão fazendo projetos maravilhosos, né? Inclusive os números de projetos estão crescendo de uma forma vertiginosa, porém, nós não estamos comunicando isso de forma que haja um compartilhamento da informação. Vou dar um exemplo. Se esse mesmo distrito que fez 10 projetos, ele tivesse no Google Maps, por exemplo, o mapa do seu distrito, com os 10 projetos assinalados no mapa, e se eu clicasse em cada projeto, abriria uma janela com investimento, com a área de enfoque, com as pessoas que foram beneficiadas, e eu conseguisse enxergar numa tela de computador, por exemplo, 10 projetos, a somatória, o impacto, não seria muito mais fácil de fazer essa leitura, né? Então, o que eu estou querendo colocar é que estamos trabalhando bem, estamos crescendo nossos projetos,
está aumentando o engajamento. O nosso cenário para o impacto social é muito bom. O que nós estamos simplesmente preocupados é traduzir esse engajamento, esse esforço, esse impacto numa grande janela, numa grande imagem Brasil, onde a gente consiga demonstrar o que nós estamos fazendo. Bom, o Pedro Durão, parabéns, Marcelo, pelos excelentes artigos publicados. Eu tenho também aqui o Dalto Campos, governador, aqui do Distrito 4510. Boa noite, bom ver nosso chair da nossa Fundação Rotária. O Mário César falou que foi sem querer. Mário César, mas se quiser dar uma boa noite aqui, vai ser sempre bom tê-lo aqui com a gente. A Silvia Castro está aqui também, esposa do nosso querido e eterno Maurício de Agostinho Antônio. Boa noite a todos, bom vê-los, Gessner, e aqui o Guilherme. O Carrozino também manda um abraço, tá? Tá aqui o Carrozino, aqui são muitas pessoas aqui. Carrozino, boa noite, abraços, amigo Gessner, curador, o Marcelo. Eu falando em cima do que a gente aborda, da comunicação que você falou, eu falo o seguinte, Marcelo, que não importa se o projeto é grande, um global, se ele é menor, num subsídio distrital. Por quê? Porque numa determinada cidade menor, aquele projeto vai R$5.000, R$6.000, R$10.000, que aparentemente é um projeto menor, mas para aquela entidade, para aquela cidade, para aquela comunidade, ele é um grande projeto. E é isso que nós temos que melhorar na comunicação. Eu tenho falado isso direto. E mais um detalhe, que é o seguinte, que todos nós devemos compartilhar as histórias do Rotary, não apenas a imagem pública, mas todos os associados que fazem parte do Rotary. Não é isso, Marcelo? Concordo plenamente, né? Esse é um conceito que muitos já falaram, do famoso ciclo virtuoso, né? Se nós temos efetivamente projetos que impactuam as comunidades, né, nós temos que comunicar e usar desse ativo, né? Nós temos um ativo que deve ser usado na comunicação, sem dúvida. Eu concordo plenamente com esse conceito que você falou, né? Muito bem. Outros temas... não, antes, eu tenho aqui um roteiro, mas eu queria que você falasse também, você vai estar até participando do Ligado no Rotary no sábado, os desafios futuros da Fundação Rotária. Eu gostaria de abordar esse tema com você aqui. Esses desafios, nós colocamos isso como uma tônica, né, dos nossos artigos, né? Vamos dizer, se você perceber os artigos, ele tem lá um mote, né, sobre os desafios, né? E eu coloco com clareza para você, né, que até uma pergunta que você fez anteriormente, eu entendo que existe uma tendência muito assim presente na Fundação Rotária de nós iniciarmos projetos que a gente poderia chamar de projetos em escala, né? O que seria o projeto em escala, né? O projeto em escala é um projeto que pode ser feito num distrito, pode ser feito em vários distritos juntos, pode ser feito num país só, né? E qual que é o conceito desse projeto? É um projeto que tem um valor financeiro um pouco maior, né? E, logicamente, o impacto também é muito maior, né? E esse projeto em escala, ele tem algumas características interessantes. Primeiro, né, tem que ser desenvolvido um conceito do que a gente chama de parcerias institucionais, né? Então, por exemplo, como é que eu posso melhorar o grau de mortalidade numa certa região? Eu vou ter que trabalhar, por exemplo, com o setor público, com a Secretaria Municipal de Saúde, com os municípios. Outra característica do projeto em escala também é que nós vamos desenvolver também a possibilidade do financiamento corporativo. É importante passar para todos os participantes que um subsídio global hoje, por exemplo, se você tiver uma doação de $15.000 ou de $30.000 de uma empresa, é totalmente pertinente de se fazer um subsídio global, né? Eles chamam isso de doações diretas. Então, por exemplo, esse tipo de projeto tem que ter uma área de enfoque da Fundação Rotária. Nada impede, por exemplo, de uma empresa que tenha no seu core business, né, que tenha no seu negócio, por exemplo, vamos dizer que tem uma empresa que trabalhe com águas.
e se ela quer desenvolver um projeto, por exemplo, na área de enfoque de recursos hídricos, não há problema nenhum, há uma sinergia. Uma empresa, por exemplo, que trabalha com adolescentes, ou com tratamentos, ou prevenção, se essa empresa quer unir a marca dela com a marca da Fundação Rotária, do distrito, do clube, e entrar com financiamento financeiro, sendo a mesma área de enfoque, não há problema nenhum também, né? Então, eu entendo que um dos aspectos evolutivos dos subsídios globais, e a gente vai querer discutir cada vez mais isso com os governadores, com os distritos, com as lideranças, é trazer esse conceito de projetos de maior escala, projetos com parcerias institucionais e projetos com doações corporativas, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios, talvez não futuros, mas talvez uns desafios que a gente já possa começar a discutir no curto e médio prazo. Muito bem. E como você pensa, quais as ações de desenvolver esse tipo, né, com as empresas, para chegar até o empresário, né? A ideia é fantástica, fabulosa, ou seja, seria a ação do próprio rotariano, do rotariano local, dos componentes da Fundação Rotária. O que você projeta nisso? Existem várias maneiras, né? Nós estamos pensando em desenhar uma estratégia para isso, né? Nós estamos tentando pensar num procedimento de aproximação. Uma coisa que nós temos que ter muita franqueza é que a nossa instituição ela não está acostumada, de certa forma, em interagir com grandes empresários, né? Principalmente quando você propõe projetos, investimentos, interações a médio prazo, né? Eu vou tirar, logicamente, exceções quando, por exemplo, o rotariano é amigo do dono da empresa. Eu não estou falando aquele tradicional, eu sou amigo do dono da empresa. Isso é diferente, né? Mas, por exemplo, se você visitar hoje uma grande corporação, você pode falar, por exemplo, com o CEO da empresa. Você pode falar, por exemplo, com o diretor de responsabilidade social corporativa. E você pode falar também com o responsável do ESG, que é o meio ambiente, o social e a governança, né? Eu não sei se vocês estão percebendo hoje, essa temática de ESG está se falando em tudo que é veículo. É televisão, é jornal, é internet. A temática do ESG é uma temática hoje candente, né? Então, respondendo à tua pergunta, né? Primeiro, para a gente conversar com executivos e com empresas, primeiro nós temos que capacitar lideranças dos distritos com esse objetivo. Porque, logicamente, o empresário, eu não vou dizer de uma forma jocosa que todo empresário está vendo lucro. Eu não concordo sempre com essa frase. Eu acho que o empresário hoje tem uma consciência ambiental, o empresário tem uma consciência com a comunidade. Então, nós precisamos capacitar o nosso público para quando ele for falar com o CEO, com diretores, com pessoas que tomam decisão, nós efetivamente termos o que conversar com eles, né? Saber se as demandas dele, se nós somos compatíveis com elas. Demonstrar para eles o que é um subsídio global, qual é a importância de unir duas marcas, o que os rotarianos vão poder agregar com expertise, por exemplo. Hoje nós temos especialistas em todos os distritos, nós temos membros do CADRE, nós temos várias pessoas que têm muito a doar no aspecto técnico e que muitas vezes a empresa teria que contratar um consultor, por exemplo, investir enfim. Então, tua pergunta é muito oportuna, né? A nossa ideia é desenhar uma estratégia, um procedimento de capacitação, né? E depois nós vamos, provavelmente, no aspecto ou piloto, escolher alguns distritos e selecionar algumas empresas para desenvolver alguns testes piloto para poder interagir com essas empresas, né? A gente está trabalhando de uma forma ainda um pouco conceitual, um pouco teórica. Eu não sei se isso vai acontecer esse ano, no segundo semestre, mas é um dos objetivos que eu gostaria muito que os rotarianos, os governadores, as lideranças começassem a discutir.
Porque, Gessner, sendo muito objetivo com você, se nós efetivamente não interagirmos com formadores de opinião, com lideranças empresariais, se nós efetivamente não sairmos dos nossos limites institucionais, nós vamos ter muita dificuldade nos próximos 10 anos. Né? Então, para mim, as parcerias institucionais, essa visão mais ampla da Fundação Rotária e do Rotary, para mim é um caminho irreversível. Né? Como ele vai ocorrer, se vai ter sucesso, se nós vamos errar, se nós vamos acertar, isso ainda vai fazer parte do processo, mas é um caminho irreversível. Muito bem. Marcelo, esse tipo de planejamento, né, de elaboração de uma ideia para que ela siga em frente. Você, como curador da Fundação Rotária, entre vocês, curadores da Fundação Rotária, esse é debatido também? Você apresentou isso? Ou isso está mais em termos aqui do Brasil mesmo? É curiosidade mesmo para a gente entender como é que é o dia a dia aí. Nós somos 15 curadores, né? E eu estou participando, daqui a pouco eu vou fazer 3 meses, né? Então, logicamente, a gente está tendo as reuniões mensais, reuniões virtuais ainda, né? Enfim. Então, eu estou tentando ainda levar essa temática para pessoas que eu perceba que têm uma especialidade. Então, por exemplo, projeto em escala, né? Nós temos um setor de staff em RI especializado em projeto em escala. Né? Pessoas muito competentes nessa discussão. Né? Quando eu falo, por exemplo, em parcerias institucionais, também nós temos um setor de parcerias de alta competência lá em Evanston. Né? Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou conversando com os especialistas de cada tema que eu citei para você, para eu poder embasar um conteúdo de conhecimento, né? Para a gente começar a colocar isso na prática. Então, hoje a minha atividade, né, está sendo na preparação desse procedimento, dessa estrutura, para poder passar efetivamente para uma ação mais prática, para uma iniciativa mais concreta. Né? E tenho conversado, logicamente, com alguns curadores pontualmente, solicitando esclarecimentos, experiências, né? Mas é um processo muito, muito dinâmico, né? E a gente está muito motivado, né? E em breve nós vamos ter boas novidades já para implementar esse processo aqui no Brasil. Muito bem. O César, do 4563, Marcelo Gessner, ótima noite, nossa imagem pública do Rotary International. O César ainda acha que poderia contribuir um pouco mais na divulgação desses projetos de todos os distritos brasileiros? É o que a gente está debatendo, né, Marcelo? Da forma de... Acho que é um grande desafio nosso, da divulgação de todos os projetos aí, enfim, impactando a comunidade, aqueles que não são rotarianos que passem a conhecer o Rotary e tudo mais. O Eliseu do Rotary, boa noite, Marcelo, meu auditor do Aguapé, parabéns, fostes meu inspirador do Major Donors, está aí. Parabéns, foi muito justo seres curador. Eu gostei demais da ideia da tela do Google Map, com os projetos e informações, o Mário César, abrangência demográfica, passos beneficentes, quero conversar contigo. Está aqui, então, o nosso diretor também falando com você aí, viu? Ou falando conosco, viu, Marcelo? Não, perfeito, perfeito. Eu acho que se você tiver mais alguma coisa, mas acho que está sendo muito interessante esse bate-papo, né, para a gente poder alinhar essas ideias, né, e essas perspectivas aí do futuro, né? Legal. Muito bem. Deixa eu falar outra coisa para você aqui, olha. A pandemia veio, né, e hoje se discute muitas coisas, e muitas coisas o Rotary faz. Primeiramente, como está o Rotary referente às ações na pandemia? Eu gostaria que você fizesse um balanço também. A Fundação Rotária ela teve uma resposta muito rápida, né, no início da pandemia, com a liberação dos fundos para projetos, né, subsídios globais. Foram milhões de dólares, né, investidos. Outro aspecto também é que o Conselho de Diretores fez uma força-tarefa, junto com o Conselho de Curadores, né,
E hoje existe uma força-tarefa específica para estudar a questão especificamente da Covid e dos seus impactos, né? Inclusive o presidente Holgar e o chefe da Fundação Rotária, o Ravi, recentemente lançaram, né, uma nota conjunta de algumas orientações do papel que os rotarianos têm que ter em relação à Covid. Ficou muito claro que nós não vamos ter nenhuma ação ou iniciativa na compra de vacinas, né? E nem usar também subsídios para isso, né? E outro aspecto importante também é que a gente não deva também entender que clubes, né, ou qualquer pessoa, no aspecto pontual, tenha qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. Por outro lado, o nosso grande engajamento na questão da Covid hoje é propagar a necessidade e a importância da vacinação, né, e de todo o protocolo sanitário, né? Vamos dizer, nós temos que, efetivamente, com a experiência que nós temos com a polio e com a mobilização que nós temos, é importante, né, que a gente pregue, né, divulgue, conscientize, fale cada vez mais, né, dos protocolos de prevenção e da vacina, né? O que a gente tem visto também em muitos clubes a nível Brasil, até por uma iniciativa espontânea e muito positiva, né, é a questão das cestas básicas, né? Porque mesmo que a gente possa pensar em termos mais a médio e longo prazo, provavelmente hoje um dos problemas mais assim emergenciais das famílias, tanto de classe média como de classes com vulnerabilidade social, é a questão da comida, né? Hoje a desigualdade social e a Covid parece que foi uma lupa, né, que nos lembrou novamente que o Brasil é um dos países do mundo que tem maior desigualdade social, né? Então, a questão da fome, a questão do direito à alimentação, então isso está movimentando muitos clubes no Brasil, né, que estão levantando cestas básicas, né? Então você volta novamente a ter que ter ações emergenciais para poder, de certa forma, resolver problemas imediatos. Então acho que o Rotary e os rotarianos têm muito a fazer, né? E principalmente pensar também nos efeitos e as sequelas que vão ser causadas pela pandemia a médio prazo, que é um assunto que a gente ainda não está conversando com muita profundidade, mas isso também em algum momento nós vamos ter que discutir. No boletim da Índio Polio Now, este último agora, tem uma participação de John Hilco, né, que é o secretário de Rotary e também da Fundação Rotária, e é um tema, um artigo que ele fala: o esforço global de erradicação da polio, um projeto para a Covid-19, diante do que você falou, o Rotary ele pode entrar com a sua estrutura, com a sua capilaridade, como todos nós falamos, para que, assim que essa questão da vacina, evidentemente, com vacinas disponíveis, poderá ter uma atuação mais efetiva? É dessa forma mesmo, Marcelo? Eu acredito que um dos primeiros impactos que a gente tem que medir, né, é o que efetivamente o isolamento social veio causar para a própria estrutura e para a vida dos clubes de Rotary, né? Porque a gente fala muito, lógico, existiu muita resiliência, né? Os clubes e os distritos, de certa forma, responderam positivamente ao isolamento, né? Mas a gente tem que perceber o que isso vai causar a médio prazo para a nossa instituição. Não está claro ainda para ninguém, né? Primeiro, quando que nós vamos voltar à normalidade, né? Vamos dizer assim, as próprias reuniões que hoje são reuniões virtuais, né, muitas vezes já estamos escutando que está ocorrendo hoje uma fadiga de reuniões virtuais, né? Está tendo uma fadiga, está se perdendo o valor das reuniões virtuais, né? Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, tanto para a Fundação Rotária, como para a Rotary, como para as demandas, eles vão ser, de certa forma, referências para a gente modelar os tipos de resposta que a gente vai ter que dar no futuro, né? E nós temos tantas coisas para responder, como a Covid, por exemplo, como a baixa cobertura vacinal. Por exemplo, se você pegar hoje todas as vacinas para as crianças, incluindo o pólio, hoje existe uma baixa cobertura vacinal, né?
Então, nós temos tantas demandas, né? E nós temos que, de certa forma, modular nossa competência de resposta, porque também os clubes, de certa forma, estão aprendendo a conviver após um ano de pandemia, e talvez ainda a gente fique até o segundo semestre. Tem pessoas que falam ainda que a gente vai ficar ainda até o final desse ano em isolamento, né? Então, sem dúvida, tudo isso vai impactar na nossa dinâmica, né? E nós temos que, antes de mais nada, ter muita criatividade, paixão, muito engajamento, e outra coisa, né? Fazer as coisas diferentes, né? Eu acho que a pandemia está trazendo para o rotariano a necessidade de ser criativo, ser inovador, ser transformador já, né? O futuro do Rotary, ele é hoje, ele é agora. Quem não conseguir entender que nós temos que mudar, né, vão ter mais dificuldades para se ajustar a esses tempos atuais, né? Então, é um momento de grande desafio para o Rotary, para as pessoas e para o mundo todo, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, só um detalhe aqui, ó. Não é o Mário, é o Celso Campos. Celso, me desculpe, É o Celso. Celso, perfeito. É o Celso Campos, é. É que algumas coisas elas vêm abreviadas, tudo me perdoe. Às vezes eu leio só até o primeiro nome. Tá aqui também o Hermes do 4470. Parabéns pelo conteúdo apresentado. Excelente entrevista. Tá aqui também. E o Marcos Pego também acabou também de acessar aqui, está nos acompanhando, e é uma satisfação sempre tê-lo conosco. Agora é o seguinte, nessa parte da pandemia, você acha que falta alguma coisa do rotariano referente à orientação, para que as pessoas compreendam mais o momento que nós estamos passando? Nós deveríamos ser mais efetivos nisso daí? Ou você acha que está contento, olhando o Rotary da forma que está acontecendo hoje? Olha, eu entendo, né, que nesse momento de pandemia, talvez a primeira iniciativa que seja fundamental é que os clubes efetivamente se reúnam no aspecto virtual, né? A gente sabe que as reuniões virtuais, elas são muito variáveis, né? Às vezes participa muita gente que nem do clube né? Às vezes eu fui numa reunião do clube que tinha 80 pessoas, né? E a maioria não era do clube, era uma mistura, né? Então, as reuniões nossas hoje, aí você participa de uma reunião de um clube da Amazônia, né? Depois você vai lá para o Rio Grande do Sul, você participa de uma Assembleia Internacional ou de uma conferência internacional pagando $40, né? Você paga $40, não precisa viajar. Então, eu acho que hoje existe, né, uma grande diversidade, uma grande gama de oportunidades de participação. Esse é o primeiro ponto. Agora, para participar de tudo isso, né, as pessoas precisam ter minimamente um engajamento, né, um desejo. E essa é a pergunta, né? Como é que a gente pode mensurar se a média dos rotarianos hoje está com uma tendência estatística de maior engajamento, de maior motivação, ou se essa média está, de certa forma, mais estabilizada ou menos motivada, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é a gente entender como os 50 mil rotarianos do Brasil estão percebendo no seu dia a dia a importância de estar no Rotary, por exemplo, ou a importância de participar de uma reunião semanal pela internet, né? Se nós não conseguirmos ter uma fotografia dessa percepção dos nossos associados, a gente não vai fazer o diagnóstico, né? O que a gente percebe é que os clubes estão trabalhando, né? Campanha de cesta básica, iniciativas para a Covid, fizemos a Telepoli em outubro, são campanhas de arrecadação que as coordenadorias estão fazendo para arrecadação, né? São programas que ocorrem aí nas mídias sociais, grupos que se reúnem. Então, nós temos uma impressão que está havendo um certo engajamento, subjetivamente, mas parece que está
estamos sobrevivendo. Um segundo ponto importante, também que poderia ser bem explorado, é que no tempo que a gente tem hoje em casa, de certa forma, a gente pode, através da central de aprendizado, né, seria um tempo muito bom para os rotarianos fazerem mais cursos, né, conhecer mais os programas da Fundação Rotária, do Rotary, tentar, por exemplo, fazer um curso por semana online na central de aprendizado. Então, eu entendo que esse período nosso é um período de reflexão, é um período de reinvenção e é um período de capacitação, né? Se os distritos conseguirem sistematizar isso a nível dos distritos e dos clubes, quando nós voltarmos para o novo normal, nós vamos voltar, logicamente, melhores, né? E eu enxergo que esse caminho está sendo traçado. Só não tem um diagnóstico mais quantitativo, mais consistente. Mas o que eu vejo pelo Brasil todo é uma grande mobilização. Muito bem. O Marcelo, aqui no 4510 nós tivemos 25 projetos, 25 santas casas, R$ 3.000 para cada Santa Casa. Foi feito agora recentemente aí R$ 75 mil. O interessante é o seguinte: o Presidente Prudente tem 8 clubes. Os 8 clubes se reuniram, desenvolveram um projeto e isso acabou impactando lá na Santa Casa de Presidente Prudente. O interessante é isso, porque muitas vezes os clubes eles fazem projetos separados. E no momento como esse, a verba até não era um valor, né, a doação não era um valor alto, era um valor de R$ 3.000, mas aí eles procuraram a Santa Casa, como aconteceu em Marília, em Bauru, cidades que têm mais clubes. É isso que chama a atenção, né? O trabalho em conjunto no momento que nós estamos passando de pandemia. A união, é isso que nós temos que mostrar para a comunidade. Sem dúvida nenhuma, é uma reinvenção, né? Por exemplo, semana passada aqui em Santos, os 12 clubes de Santos reuniram com o secretário de Assistência Social. E eles estão desenhando um subsídio global dos 12 clubes, né? Junto com a demanda das necessidades vulneráveis da cidade. Vamos dizer, muitas vezes, algumas mudanças na convivência, algumas mudanças no dia a dia, nos levam a propor ou a adotar práticas que antigamente a gente queria fazer e não conseguia, e agora consegue, né? Então, isso é um avanço, isso é um movimento positivo, muito bom. Foi excelente teu exemplo, viu? Muito bem. E as doações do Brasil para a Fundação Rotária no momento de pandemia? Como é que elas estão caminhando? Olha, eu sou um otimista por natureza, né? Eu entendo que as pessoas no Brasil, né? O Brasil historicamente sempre trabalhou numa faixa $4 milhões, $5 milhões, tiveram alguns anos que se passou esse valor, né? Nós temos hoje pessoas altamente engajadas com a arrecadação, né? O trabalho da BTRF, o trabalho das coordenadorias regionais, dos coordenadores ENGAS, né? Os coordenadores da Polio, as equipes. Então, eu sinto, lógico, nós temos dificuldades, isolamento, outras prioridades, etc. Mas eu entendo que a gente vai ter um bom papel, um bom resultado esse ano. Eu acredito que a gente passe de $4 milhões, 4,2. Nós estamos também, por exemplo, trabalhando com vaquinha, né? Aquela vaquinha eletrônica, né? O crowdfunding. Tem distritos fazendo leilões, tem distritos criando uma série de atividades pela internet. Então, essa mesma resposta que você deu para projetos, os clubes e distritos também estão dando para arrecadação, né? Estão sendo... Enfim, lógico, tudo, de certa forma, com isolamento, ele não é igual à normalidade, lógico. Mas eu entendo que dentro da situação atual, dentro das limitações, e dentro da criatividade, do engajamento, da paixão, os nossos resultados vão ser proporcionalmente satisfatórios, né? Eu estou muito otimista e também entendo nessa linha do futuro, né, que nós vamos ter que, em algum momento, também buscar doações não rotárias, né? Eu acho que nós temos que pensar nessa perspectiva, buscando mais parcerias, experiências como, por exemplo, da Porto Seguro
abrir mais programas de doações, de parcerias, buscar filântropos, né? Existem filântropos hoje, a filantropia hoje no Brasil, as doações pessoais, familiares, né? Os próprios testamentos, né? A doação de pessoas que querem doar para uma instituição. Então, eu entendo também que nessa perspectiva do futuro próximo do Rotary, da Fundação Rotária, do Rotary, né? Esse espectro não rotário também é importante, né? Para efetivamente abrir uma perspectiva que não dependa só do associado, né? Nós temos que abrir esse escopo, né? E vamos trabalhar para isso, vamos discutir isso, né? No fundo, o meu papel é ser um facilitador, né? O papel do curador, né? O curador, ele tem que pensar estrategicamente, né? Eu até posso comentar com você. Uma vez perguntaram para mim qual que é a diferença do curador e do diretor, né? O diretor, ele representa uma zona. O diretor é eleito pela zona. E o diretor, ele pensa no aspecto operacional. O diretor ele tem que apresentar resultados em cada ano rotário, em cada gestão. O curador, ele tem um papel estratégico, ele tem um papel de pensar efetivamente em iniciativas, em projetos, em programas, para que as nossas ações sejam mais eficazes, mais efetivas, mais impactantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, projeto em escala, arrecadação fora do Rotary, filântropos, o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo um brainstorming estratégico, né? Eu estou desenhando várias alternativas e nós vamos propor isso para as lideranças, vamos propor isso para os governadores e, de acordo com o momento, com a maturidade, com o engajamento, a gente vai ver o que é mais possível, o que é factível. Então, o meu papel é sonhar, é trazer propostas e torná-las realidade, né? De uma certa forma, até agora, do ano passado para cá, então, em termos de Fundação Rotário, digo, né, nessa gestão, você acha que nós estamos, assim, nos superando diante dos momentos, das dificuldades, e em cima disso daí, Mário, ou Marcelo, me desculpe, aqui vai ter uma ação para a Fundação Rotária de 2 distritos, o 4510 e o 4710, que é Londrina, é perto aqui, né, na divisa aqui, o norte do Paraná. Será feita uma ação agora em junho para arrecadação, ou seja, os 2 distritos focados aí em prol da Fundação Rotária. Excelente, excelente. Eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar em escala, trabalhar em parcerias, e como a gente falou anteriormente, né, levar a Fundação Rotária hoje para efetivamente fora da instituição, né? Hoje nós temos fundações, por exemplo, fundações de empresas, fundações familiares, né, que nós não estamos nesse meio, né? Você tem fundação, por exemplo, hoje de bancos, fundação de grandes empresas, fundações de... Enfim, é importante, né, que as pessoas também conheçam a Fundação Rotária, né? É um papel nosso levar para essas outras fundações o que a gente faz. E avaliar, por exemplo, existem sinergias entre as fundações? Existem interesses comuns para desenvolver coisas? Então, a nossa Fundação Rotária no Brasil, né, ela tem que ser, tem um termo que o americano fala, né? Nós temos que ser um player, né? Nós temos que estar no jogo, né? Agora, para você jogar com essas outras fundações, essas fundações precisam efetivamente nos conhecer, né? Então, o primeiro desafio nosso é, a partir das parcerias institucionais, efetivamente mostrar o que a gente faz, né? Simplesmente mostrar, né? E ver o que é possível, né? Nós tivemos um modelo de sucesso, por exemplo, com a Porto Seguro, né? Nós tivemos modelos de sucesso com outras fundações no exterior, né? Por que a gente não pode desenvolver esses modelos, replicar essas experiências com outras aqui também no Brasil, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que existe hoje muita gente, muitas ONGs, muita competição, mas eu acho que a Fundação Rotária ela tem um espaço a buscar, um espaço a preencher, né? Até onde a Fundação Rotária, através dos seus projetos e projetos de sucesso e das suas ações,
ela pode colaborar para o aumento do quadro associativo? Eu acho fundamental, né? Eu acho que nós temos que entender, talvez, por exemplo, quando você faz um subsídio global num clube, por exemplo, um clube que tem 40 sócios, você faz um subsídio global, né? Hoje, você tem 4 ou 5 pessoas no clube que, de certa forma, assumem a liderança do projeto. Essas pessoas que assumiram a liderança, que viveram o projeto, elas são, vamos dizer, a retenção dessas pessoas é muito grande, né? Dificilmente essas pessoas vão sair do Rotary, né? Se você engajar mais pessoas do clube, em vez de 4 ou 5, 10 pessoas, 15 pessoas, essas pessoas também vão aumentar o seu engajamento. Se você tem pessoas que participam de subsídios distritais, se você tem pessoas que participam de bolsas educacionais e outros programas, né, isso aumenta o engajamento. Então, primeiro ponto, né, todos os programas da Fundação Rotária, humanitários e educacionais, tem que ser o mais participativo, ou chamar o máximo de pessoas do clube a fazerem parte desses projetos. A gente não recomenda que os projetos sejam capitaneados por um ou dois, mas que todos participem. Então, primeira coisa, a Fundação Rotária ajuda no engajamento. Isso. E a segunda coisa, quando você faz um projeto de subsídio global, por exemplo, você faz um contato com uma ONG, com uma associação de líderes, ou profissionais, especialistas, médicos ou professores. Você tem a comunidade beneficiada, um hospital ou uma escola. Então, aí vem o segundo ponto que você falou. Se nós entendermos um subsídio global numa perspectiva estratégica, pode ser que esses subsídios globais possam ser celeiros de novos sócios, possam ser celeiros de clubes satélites, ou possam ser celeiros até de clubes de causa, né? Ou clubes até corporativos. Então, respondendo à tua pergunta, né, de um lado, a nível interno, você causa engajamento, fidelização, quando a maioria das pessoas experimentar a Fundação Rotária. E do lado externo, nós temos que entender que aquele subsídio global, ele não deve acabar na entrega do equipamento, mas ele tem que ser estrategicamente estimulado para que aquele médico que você conversou, aquela enfermeira, aquela família, aquela pessoa engajada, aquele especialista consultado, quem sabe ali não está um núcleo, por exemplo, de um novo clube, de um satélite ou de um NRDC, né? Então, essa perspectiva, respondendo à tua pergunta, né, é que nós façamos um inventário no nosso distrito dos projetos de subsídio globais recentes e que nós tentemos, junto aos clubes, perceber se esses projetos feitos nos últimos 3 anos, 4 anos, até que ponto esses projetos podem ser repensados e reutilizados para aumentar o quadro associativo. Olha só que coisa holística, né? Que coisa interessante, né? Usar de um projeto de subsídio global para a imagem pública, para melhorar as condições da comunidade e para trazer novos voluntários, novos especialistas, parceiros para a instituição. Essa é a visão que eu entendo como holística, como estratégica de um projeto. Muito bem. Marcelo, eu tenho mais alguns temas aqui para falar com você. Que foi em outubro, quando nós tivemos o Dia Mundial de Combate à Pólio, e nós tivemos aí o Brasil, mais uma vez, celebrando o pentacampeonato em eventos, né, na divulgação dos eventos. O Brasil ficou em primeiro, com um número de 2.510 eventos, segundo foi o México, terceiro os Estados Unidos. Qual é a sensação da participação do Brasil em ação, em campanha como essa? Eu acho que é um marco, né? É um marco, assim, de orgulho, né? Porque você pode participar da polio, de qualquer movimento, de várias formas, né? Mas quando você consegue consolidar, registrar e mostrar que você fez, isso é inquestionável, né? Então,
por exemplo, eu até falo brincando, né, lá com o pessoal da polio, né? Puxa, os Estados Unidos, quantos clubes tem nos Estados Unidos, né? Quantos sócios tem, né? Então, a hora que os Estados Unidos quiser ficar em primeiro lugar, né, eles têm um volume de clubes e sócios enorme, né? Agora, por que o Brasil está ganhando, né? Porque nós entendemos que a participação dessa campanha, né, de outubro, de registro, passou a entrar na rotina dos clubes, passou a ser uma coisa que as pessoas estão esperando, sistêmica, né? Então, acho que essa é a grande lição aprendida, né? Quando que você efetivamente pode esperar um resultado positivo, né? É quando você consegue efetivamente transformar uma ideia e ela passa a ser sistêmica, ela passa a fazer parte da agenda do clube, da agenda do distrito, né? Hoje, talvez, se os coordenadores não falarem nada sobre isso, os clubes e distritos naturalmente já vão fazer, né? Porque já faz parte da sua agenda. Então, essa é a grande lição aprendida. E essa lição aprendida, ela reflete para empresa cidadã, ela reflete para seguro solidário. Quando as nossas iniciativas forem incorporadas na nossa agenda, no nosso coração, no nosso programa, como o Mário fala, né, no chão do clube, né, aí o papel do coordenador vai ser muito fácil, muito simples, né? É só motivar, incentivar e reconhecer, porque o modus operandi vai estar existindo. Então, a minha sensação é de orgulho, de prazer, e agora essa responsabilidade vai ficar para o Adriano Valente e para o Pedro Durão, né? Isso é verdade. Eu vou ficar acompanhando eles. O importante é que você tenha, claro, você tenha a visão global, geral, de tudo que está acontecendo. E eu gostaria, nós estamos chegando aí mais uns 10 minutinhos, que você falasse também sobre a erradicação da polio, né? Nós temos aqui o menor número de casos de polio selvagem. Apesar da pandemia, nós temos números significativos. Eu gostaria que você fizesse também um comentário em cima disso daqui, que envolve ainda o Paquistão e o Afeganistão, por favor. Nós temos várias interpretações, né? Sem dúvida nenhuma, esses números desse ano rotário são números surpreendentes, né? Principalmente em comparação com o ano passado. Se nós levarmos em conta que nós ficamos um ano de isolamento no ano passado e que, em tese, houve a interrupção vacinal nos países endêmicos, né, qualquer expectativa que você pudesse ter de números agora, nesse ano rotário, era de aumento, né? Era de aumento, né? A gente sabe, por exemplo, que houve a retomada vacinal já, né? Principalmente no Paquistão, né? Voltaram as vacinações, né? Nós tivemos problemas agora recentes no Afeganistão, até infelizmente, com a perda de 3 vacinadoras da comunidade, né? 3 mulheres, que hoje você deve saber, né, que a grande estratégia hoje de vacinação é contar com o apoio das mulheres, e mulheres, inclusive, da própria comunidade, porque essas mulheres têm uma identidade com as crianças, com as famílias, né? Então, e nós tivemos esse incidente agora, há cerca de 2, 3 semanas, né? Eu, Gessner, falando assim com bastante objetividade com você, né, eu tinha uma expectativa que haveria um aumento de casos, falando como profissional, como pessoa que está acompanhando, né? Logicamente, esses 2 casos no ano, para mim, é uma surpresa muito positiva, né? Com a retomada agora da vacinação nos países endêmicos, a nossa esperança é que esses números perdurem, né? Que esses números perdurem em níveis muito baixos e que a gente possa ter uma melhoria em relação ao ano passado, né? Sempre lembrando que, para se considerar a polio erradicada, né, nós temos que ter 3 anos com 0 casos nos 2 países, né? Então, no momento que a gente já teve um caso no Afeganistão e um caso no Paquistão, né, nós temos que começar a contar a partir do mês que não teve nenhum caso, né? E uma outra necessidade que nós temos em relação à polio, além do controle dos países endêmicos, né, é também a polio derivada da vacina,
né? Que é uma modalidade interessante, né? Que causam sintomas iguais a pólio, né? A criança que se infecta com o vírus derivado da vacina, ela também tem paralisia, tem os mesmos sintomas da pólio, e que houve, o ano passado, muitos casos concentrados na África, né? E Isso, quando ocorre... eu vi o relatório aqui. Exatamente. E quando ocorre isso, né? Quando você tem o vírus que se transforma, o vírus mutagênico, quando você tem grande concentração de crianças não vacinadas e quando você tem condições de higiene e de saneamento precárias, né? Então, a pessoa, a criança, ela recebe o vírus oral, ela faz a excreção fecal, esse vírus mutagênico fica nas águas, né? E ficam nessas bacias de contenção, e outras crianças não vacinadas vão nessas águas e se infectam, né? Então, esse é outro desafio também nosso, que é a polio derivada da vacina, onde, quando se detecta um caso que seja, ou se faz, por exemplo, uma amostragem que se detecte o vírus presente mutagênico, nós temos que investir milhões de dólares para campanhas de suplemento vacinal. Então, grande parte dos 150 milhões de dólares que nós investimos todo ano, né, além de grande parte ser investida nos países endêmicos, também nós temos que investir nesses países onde existem surtos de polio derivada da vacina, né? Então, eu acredito que ainda a gente tem um caminho a percorrer, né? Eu não vislumbro a erradicação global da polio pelo menos em 4 ou 5 anos, né? Nós estamos muito próximos, mas ainda existe um protocolo a ser seguido, né? E nós temos que continuar a trabalhar, né? Não tem como sair, nós temos que cumprir a nossa promessa. Muito bem. Ô, Marcelo, para mim entender, aqui nós temos aqui, ó, registrados casos de pólio de vírus circulante. Quando esses casos são do vírus circulante derivado da vacina, ele não entra na estatística da erradicação? Para que a gente entenda, por exemplo, lá o Paquistão e o Afeganistão tiveram 2 casos, ok? Mas quando ele é caso de pólio de vírus circulante derivado da vacina, é um número até maior. Só para que a gente entenda. A tua pergunta é excelente, né? Essa pergunta eu fiz numa reunião da OPAS, que eu estava representando o Rotary com o grupo de certificação, né, do GPEI, né? Hoje, a erradicação ela está sendo calculada em função do vírus selvagem, tá? Então, em termos, vamos dizer assim, protocolares ou GPI, se houver o controle dos países endêmicos, como ocorreu agora o fim na Nigéria, né? Se houver o final no Afeganistão e no Paquistão, por 3 anos consecutivos, mas ainda esse tema ainda está em aberto na comissão de certificação, tá? Então, existem ainda uma tendência, uma percepção que o mais justo, que o mais correto, que o mais equilibrado seria que se levasse em conta também o fim do vírus, do derivado da vacina, né? Tá. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara, né, e que é uma tendência global, e isso a gente está observando em vários países, né, quando você deixar de usar a vacina oral, né, porque o que acontece, né, a vacina oral é a vacina que tem o vírus atenuado, o vírus vivo atenuado. E a vacina injetável, você tem o vírus morto. Então, a polio derivada da vacina só ocorre quando o vírus atenuado oral for excretado pelas fezes. Se você para de usar a vacina oral e só usa a vacina injetável, a polio derivada da vacina acaba, né? Então, para acabar a polio derivada da vacina, primeiro ponto, não usar mais a vacina oral, que já é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Hoje, os países desenvolvidos, o Brasil também, a tendência é não usar mais a vacina oral, né? E tem uma outra boa nova também, né? É que a Fundação Bill e Melinda Gates e a Gavi, né? A Gavi, que é a entidade de vacinas, está desenvolvendo agora uma vacina oral para pólio, já em fase 3 de testes, que não causa
a polio derivada da vacina. Perfeito. Tá? Então, também tem essa boa nova. Tá? Mas, respondendo a tua pergunta, hoje, a nível de GPI, a erradicação ela foca especificamente no vírus selvagem. Tá? Entendi. Bom, Elaine Cristina Elaine Cristina, muito valioso esse momento, muito insight nesta noite, orgulho de fazer parte desta organização, Rotary Club de Itapeva, Distrito 4621, participando conosco também, entre tantos que participaram aqui conosco. E para encerrar, primeiro, teremos um evento, dia 28 de abril, aqui convocado pelo Adriano Valente, coordenador, e o Pedro Durão também, da Índio Polional, região 29 e 31, de doações e tudo mais que vai acontecer. $30 mil é a meta, em cash ou FEDUC. E aí, tudo certo também, o meu querido curador da Fundação Rotária? Não, sem dúvida, né? Os coordenadores da polio, eles entenderam como importante, né? Primeiro que todo ano, no mês de abril, na última semana de abril, a Organização Mundial de Saúde ela comemora a Semana Mundial de Imunizações. Né? E o Rotary, ele é parceiro desse evento, dessa semana. Né? E nós nunca conseguimos traduzir essa semana para a nossa realidade aqui, Brasil. Né? O mês de abril aqui, essa semana passa meia batida. Né? Então, primeiro, nós vamos festejar a Semana Mundial de Imunizações, né, oficialmente a nível Brasil. Né? E acoplado a essa semana, os coordenadores lançaram aí essa proposta de arrecadação, de mobilização, como se fosse, vamos dizer assim, o sprint final. Né? Vamos dizer, nós estamos aí na reta final para o final desse ano rotário, né? E os coordenadores, de uma forma bastante assim, interessante, né? Estão lançando uma campanha em parceria com a Imagem Pública, inclusive você, hoje, estamos te convidando para uma reunião do grupo. Temos um apoio muito grande da Ligeia, da Denise, do Rotaract, temos um apoio da revista nossa. Então, nós temos um grupo bastante consistente, né? Do próprio staff, do RIBO, né? Então, nós temos um grupo bastante consistente, que esse grupo se formou, inclusive, pela experiência com a Telepólio. Né? Quando a Telepólio, efetivamente, foi muito legal, né? Toda aquela organização, a gente está tentando que esse grupo continue trabalhando junto. Né? Então, esse é o nosso foco agora, da Prapólio especificamente. Os coordenadores regionais da Fundação Rotária também estão lançando novas campanhas, que vão ser lançadas agora sábado. Os Zengas também estão fazendo eventos de reconhecimento para grandes colaboradores. Nós vamos ter 2 eventos dos Zengas, né? O Cláudio Takata, né? O Jetson, o Henrique. Então, nós estamos tentando colocar esse time todo da Fundação para efetivamente estar muito motivado, muito mobilizado, porque nós somos uma equipe, né? Nós somos uma equipe, os coordenadores regionais, os governadores, e se essa equipe toda não estiver alinhada, não estiver com o mesmo norte, não estiver com o mesmo objetivo, nós vamos ter mais dificuldade. Então, nós temos que trabalhar em equipe, temos que trabalhar unidos, porque maior que cada um de nós é a nossa instituição. Né? Nós não somos nada, né? Mas a Rotary Internacional e a Fundação Rotária perduram. E nós, como líderes, estamos com muita humildade, com muita simplicidade, ajudando a que a nossa instituição perdure, tenha sucesso. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Né? Eu costumo dizer que os líderes têm que ser humildes, trabalhar com simplicidade e buscar resultados. Esse é o líder colaborativo, o líder servidor. E é isso que Rotary precisa. Muito bem. O Celso, de novo aqui, eu quero até mandar um abraço para o Celso, que eu promovi ele, inclusive, a diretor do Rotary. Mas está muito bom, viu, Celso? Colocações muito claras e objetivas. Parabéns, companheiro Marcelo. A Solange, parabéns, Marcelo, excelentes colocações. A Silvia Reich também está aqui, nos assistindo. Eu tenho uma dificuldade em enxergar que vocês não imaginam. Eu estou com um relógio aqui que está 2 palmos de mim, eu tenho dificuldade de olhar o relógio. Então, a minha vista não é uma vista muito boa, eu sei disso, né? Olha que eu estou com óculos, com grau e tudo,
e não enxergo, mas tem mais de 1 hora que nós estamos aqui. Marcelo, eu queria agradecer a você, nós estaremos disponibilizando este link para todas as pessoas, nos grupos, nas redes sociais que nós temos. Foi muito importante a sua participação, sucesso para você, você é uma pessoa realmente que merece tudo o que está acontecendo e nós, evidentemente, precisamos da sua liderança. Muito obrigado, foi uma honra recebê-lo agora aqui, hoje, fosse que fosse o seu cargo, a função desempenhada, mas pela sua liderança que você tem para todos nós do Rotary. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e quero mandar um abraço a todos, né? Falando aquela máxima, né? É nessa hora que a gente vê quantos amigos que a gente tem, né? Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Na semana que vem nós estaremos aqui com mais um Rotary em Destaque, mais convidados, né? Agora nós estamos fazendo lives com 2 convidados, enfim, é sempre uma honra. Um abraço ao Pedro Dourão, Carrozini, todos aqueles que estiveram conosco, o Hermes, o Celso, foi uma alegria enorme. E é isso aí, vivendo o Rotary, vivenciando o Rotary, compartilhando todas as coisas boas que nós podemos fazer pelo nosso próximo, impactando as nossas comunidades e tendo a esperança de um mundo melhor. Forte abraço a todos, um abraço para o Marcelo Reich, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite.